e a gente percebeu que as imobiliárias não estavam atendendo na velocidade que a gente precisava, né? Então a gente decidiu, foi uma decisão muito difícil, a gente respeita o trabalho das imobiliárias demais, tenho amigos nas imobiliárias. Começa agora o Vem Pra Mesa, o podcast número 1 do mercado imobiliário. A apresentação, Sérgio Langer. Começa agora mais uma edição do Vem Pra Mesa. Eu sou o Sérgio Langer e esse é o seu podcast do mercado imobiliário. Hoje eu tenho o prazer de conversar com o Roberto Farias, CCO da Eco Group. Incorporador. Você está satisfeito com suas vendas? Precisa equilibrar o share entre salão, online e parcerias? Está pensando em uma segunda força de vendas por conta dos lançamentos que virão? O VSO do seu estoque pode ser impactado? Então você precisa conhecer as soluções da Mais Metro Quadrado Gerenciamento Imobiliário do Simão e do Rodrigues. Eles estão à sua disposição para agendar um bate-papo e entender como podem acelerar os seus resultados. Acesse agora www.maism2.com.br e saiba mais. Farias, seja muito bem-vindo ao Vem Pra Mesa. Sérgio, obrigado. Antes de mais nada, é um prazer estar aqui falando contigo. Eu acho que o que você faz pelo nosso mercado, né, expondo positivamente com essas entrevistas, é algo muito bom, né? A gente coloca o mercado num pedestal. E é legal que a gente aprende, né? Eu ouço lá as outras entrevistas, dos meus amigos, inclusive, e a gente aprende bastante. Obrigado pelo convite e vamos nessa, vamos bater esse papo. Legal, vamos falar bastante sobre a trajetória do Farias até aqui e bastante sobre a Eco Group, essa incorporadora nova, né, essa incorporadora recente aqui no mercado de São Paulo e que está trazendo aí números importantes aí para o nosso mercado. E Farias, a sua história começa no mercado financeiro, né? Você vem de bancos. Exato. Eu comecei a trabalhar em instituição financeira, Banco Safra e Santander, operador de captação, fazendo análise de investimento, análise de IPOs. Em um determinado momento ali da minha carreira, abri a conta de amigos, né? Tinha um salário legal para quem estava começando, recém saído da faculdade. Você fez faculdade de quê? Eu sou publicitário. Publicitário, como eu. Aí tenho pós-graduação em administração, gestão de vendas e etc. Mas trabalhava com paletó e gravata, terno e gravata? Paletó e gravata, de segunda a sexta-feira, pressão, comercial. Sempre adorei essa parte, né? E aí foi interessante, porque num determinado momento da minha carreira ali, eu abri conta de amigos que nem se preocupavam tanto com o estudo, né? Foram para corretagem. E aí eu via, puxa, comissões entrando na conta deles, que eu fazia a gestão da conta deles, né? Aí eu falei, o quê? Deixa eu entender como funciona esse mercado imobiliário, né? Foi aí que eu virei a chave. Falei, vou entender como é que funciona. Na época minha mãe ficou maluca. Minha mãe falou assim, você é doido, menino? Sai do CLT, carteira assinada. O que você vai fazer, bicho? Na corretagem. Falei, mãe, olha, eu vejo uma possibilidade de ganho muito grande. Eu tinha perdido meu pai há pouco tempo. Então eu virei arrimo da família. O meu salário ali no banco não agregava todo o sustento da família. Eu precisava de mais, né? Então eu vi na possibilidade ali do mercado imobiliário de poder ter os ganhos que eu precisava para aquele momento, né? E putz, cara, foi a maior felicidade da minha vida entrei como corretor, né? E é engraçado. Porque você faz o TTI ainda no banco ou você sai para... Eu saio, aí entro no mercado e depois faço o TTI, né? Tá errado, né? Hoje em dia a gente não incentiva isso, mas foi assim a minha entrada, né? E, putz, eu só tenho a agradecer por esse movimento, né? Do incerto saiu a coisa mais certa da minha vida, porque eu transformei isso numa carreira, né? Então a gente tem uma pequena empresa dentro de uma imobiliária, né? Você é autônomo, então você vai construindo o seu cotidiano, né? Mas o que te atraiu então no mercado imobiliário foi a questão financeira? A princípio, sim. E aí eu fui me apaixonando principalmente com o propósito, né, de entregar lar para as famílias. Quando você aperta a mão de um cliente e você vê o sorriso e fala assim, putz, você acabou de proporcionar um negócio da minha vida, da minha família. Porque imóvel, ele não é só tijolo, né? Ele é segurança, ele é conforto, ele é família, ele é almoço de domingo. Então quando você entende o propósito do mercado, putz, é uma delícia. Então, me sinto realizado. E você começa como corretor de imóveis em qual empresa? Comecei na Sim Negócios Imobiliários. Historicamente, foi um fenômeno. Na época que nem existia tantas houses assim. Era a house da Cetim e da Klabin Segal.
Inclusive tive um professor, que eu vou até falar o nome dele, o Henrique, cara, foi um cara que me ensinou demais, ele era o proprietário da SIM. E a partir daí eu fiquei algum tempo na SIM, Cetim, né? A gente fazia house da Cetim, depois house da Klabin. E fui desenvolvendo, né? Corretor, depois coordenador, fui pegando os projetos regionais, né? Supervisores, peguei outras praças, Sorocaba, Ribeirão Preto e tal, porque tinha projetos da Klabin em outras praças também. Até que chegou um momento que eu queria ser gerente de vendas, né? E o gerente de vendas naquela época, acho que são 18 anos atrás, 17, 18 anos atrás, ganhava muito dinheiro também. Eu sempre tive assim, eu quero ir ali para ser bem remunerado, né? Só que não tinha tanta gente e naquela época eram especialistas de verdade. Hoje o negócio está um pouco bagunçado, a gente tem que pincelar os especialistas no mercado, né? Naquela época tinha muitos especialistas e era difícil virar gerente, né? Foi quando eu olhei para o mercado e aí pintou a oportunidade de ir para a Cyrela. Aí eu fui para a Cyrela como gerente de vendas, pelo histórico de coordenações. Fiquei 7 anos na Cyrela, também grandes professores Cyrela lá. São Paulo. Cyrela São Paulo. Thiago Castro, o Daniel foi diretor lá, o Orlando. Então peguei professores aí, Gilson, né, que não tem essa veia Gilson, né? Aprendi bastante. E aí daí fiquei 7 anos na Cyrela e a Cyrela é uma vitrine, né? Desses 7 anos, 4 anos em vendas. E aí nessas análises de 360 que a empresa faz de RH, o Farias tem o tino da área comercial, porque é diferente vendas e comercial, às vezes para explicar, o comercial é mais... Para outros segmentos é a mesma coisa praticamente, mas no imobiliário é muito diferente. Então, às vezes até para explicar para quem já é do mercado é difícil, né? Porque o comercial ele cuida da estratégia do produto, ele tem que imputar a ótica comercial em todas as áreas e vendas é a venda do humano, do time de vendas, da equipe de vendas. Então, eu costumo dizer que vendas é um acessório do comercial, sabe? Então, o comercial ele estrutura bem o time de vendas e por aí vai, né? Então, eu saí de vendas na Cyrela e fui para o comercial, onde eu fiquei ali 2 anos no comercial e aí é vitrine, né? Aí Cyrela vitrine na área comercial, fui convidado por um fundo de investimento, VBI Real Estate, que é um fundo hoje que está com baita sucesso aí no mercado. E aí fiquei 3 anos. E aí na VBI foi onde eu mergulhei na incorporação residencial, né? Porque a gente fazia gestão de incorporadoras, a gente era sócio de incorporadoras espalhadas pelo Brasil. Então era Rio de Janeiro, Salvador, Londrina, várias áreas, várias incorporadoras de vários tamanhos. Então a gente imputava a governança, como que era o modelo de negócio. Então foi onde eu conheci vários modelos diferentes, vários tipos de venda diferente, de incorporação diferente. Fiquei lá 3 anos, depois tive uma passagem pela PDG com o Rodrigues também, professorzaço, amo o Rodrigues de coração. Um beijo aí pro Rodrigues. Fiquei 1 ano só, bem naquela época ali um pouquinho antes da recuperação judicial, né? Não tinha grana para trabalhar. Farias, vamos deixar parcerias aqui voando, porque a venda tem que ser por parcerias. Foi um ano muito bom. Aí o que aconteceu? O mercado deu uma baixada e as empresas do segmento econômico começaram a enaltecer. Então quando eu vi que a missão estava acabando na PDG, que a gente estava conseguindo desovar os estoques, tinha que fazer um movimento, né? Qual que era a bola da vez? Era o segmento econômico, até então eu nunca tinha trabalhado de verdade no segmento econômico. Que é outro bicho. É outro bicho, é totalmente diferente, né? Aí a Gil Vasconcelos, aquele jeitinho dela, ela é muito boa também, uma ótima professora também. Farias, vem aqui que eu preciso montar uma área de parcerias, comercializar o nosso negócio. E a gente montou uma empresa, não era um departamento, a gente montou uma empresa chamada Econ e CIA. Essa empresa, no primeiro mês de existência dela, a gente faturou 20 milhões de reais, porque o mercado econômico não estava acostumado a trabalhar com parcerias. Então a gente trouxe parcerias do médio padrão para o segmento econômico. E aí, na verdade, só um parênteses, o mercado econômico está descobrindo agora parcerias, bem recente. Coisa de 4 anos, mais ou menos, né? E aí, a Plano e Plano tem uma estrutura de parcerias muito forte no econômico, então eles estão descobrindo isso agora. Então, a gente entrou voando, fiquei lá 3 anos também na Econ, foi quando eu recebi a proposta aqui, eu também tinha tinha bastante vontade de sair de São Paulo, daquele calor de São Paulo e tal. Então eu conversei com a minha esposa, olha, quem sabe um dia uma proposta, recebi propostas para ir para outros lugares e tal. Falei, mas perto de São Paulo. E aí o Diego, que é o presidente da Eco, meu irmão, um cara fenomenal,
me convidou. Mas você não conhecia ele ainda? Não conhecia, foi por indicação, ele estava precisando de um diretor comercial. A empresa ainda não estava tão estruturada como está hoje, precisava organizar as coisas, né? Aí ele falou, cara, eu tenho uma oportunidade aqui para você, não sei como que é o seu pacote aí, mas a gente tem oportunidade de crescimento. Eu falei assim, olha, eu assumo minhas oportunidades não pelo valor, mas qual é a oportunidade que está na mesa, né? E aí quando eu conheci a Eco, eu falei, gente, isso aqui é uma mina de ouro, o Diego criou isso aqui com muito fundamento, um cara muito inteligente, sagaz, é um cara de 38 anos, mais novo que eu, primeira vez que eu tenho um presidente mais novo do que eu, que é um prazerzaço, a mesma linguagem, né? E é um fenômeno, ele senta na mesa com bancos, fundos de investimento, com um domínio total. E, cara, ali eu falei, cara... E esse convite veio há 2 anos atrás. Veio há 2 anos atrás. Onde a Eco ainda não tinha o nome que tem hoje. Não. Aí você pensou 2 vezes, 3 vezes ou não? Então, o fato de morar em Alphaville também me fez... Você já morava em Alphaville? Não, eu morava lá na Moca, morava bicho. Na Moca. Morava na Moca. Mas o fato de morar em Alphaville, porque minha filha tem 3 anos agora, me preocupa muito São Paulo, o furor de São Paulo, e aquele tumulto de São Paulo, eu sempre quis dar uma saída. Então eu uni o útil ao agradável, o projeto era legal, conheci o Diego numa região como Alphaville, falei para minha esposa, vamos vender os apartamentos aqui e vamos para lá. Aí a gente veio e, cara, é uma felicidade atrás da outra. Aqui a gente costuma dizer que faz com amor e as coisas têm acontecido e até é espantoso a velocidade, assusta, né? Imagina só, a Eco em 2019, vamos lá, 2018, 175 milhões de faturamento ano. 175? 2018. 2018, desculpa. 2018, 175, 2019, 300 e pouquinho, agora, 2020, 600 milhões. Então a gente está dobrando a cada... Tá dobrando. Esse ano, agora no primeiro semestre, a gente já fez 360. A ideia é que a gente faça 900 milhões esse ano. No primeiro semestre. No primeiro semestre. 360 milhões de VGV em vendas. Então a gente reduziu os estoques e agora vem a batelada de lançamentos nesse segundo semestre. Então a gente tem os nossos produtos na Granja Viana, a gente é líder em Osasco, Granja Viana e agora a entrada em Alphaville também, que a gente vai entrar com, eu costumo dizer, com uma força que é um projeto de 360 milhões, muito esperado pelo time, né? Então assim, a tendência é essa, aí 900 milhões esse ano que a gente vai conseguir fazer, o ano que vem pode colocar 1 bi 200, 1 bi e meio na conta, até a gente chegar ali no 1 bi 700 e a gente tem um planejamento de expansão também, né? A gente sabe que a gente precisa buscar outras praças, Osasco está ficando pequeno para a gente. Tem um número que a gente fez uma pesquisa interna, dos projetos em lançamentos vendidos, a cada 2 unidades uma é Eco em Osasco. Né? Então já tem uma performance muito interessante. Tem uma história interessante. Né? Agora tem uma escassez de terrenos, né? De bons terrenos lá. Tem a escassez de terrenos. Em Osasco, o que acontece? Todo mundo conhece todo mundo, então os terrenos estão na mão de todo mundo. Para você conseguir negociar, você tem que estar muito bem preparado, né? Apoio, às vezes, de fundo de investimento que a gente tem ótimos parceiros, principalmente na aquisição de terrenos, o que faz com que a gente tenha velocidade de compra, né, desses terrenos. E para quem é de fora de São Paulo, a gente tem bastante audiência fora de São Paulo, Osasco é praticamente um bairro de São Paulo, né? Você tem acesso por dentro, você não precisa nem pegar uma rodovia. Osasco são quase 1 milhão de habitantes, é interessante dizer hoje que Osasco é o 2º PIB do estado de São Paulo, é o 6º do Brasil. Então, às vezes, a menina dos olhos de ouro que ninguém enxergou, a gente enxergou antes, entendeu? E aí o que acontece? O mercado pode chegar aqui, né? Então a gente tem alguns players que entram, mas entram e saem. Mas aqui a gente já tem um domínio da esfera Osasco, Granja e agora Alphaville que é difícil perder essa mão aí. E você comentou que quando você chegou há 2 anos, a empresa era muito menor do que é hoje. Exato. Quando eu cheguei há 2 anos, a empresa, nós éramos em 70 colaboradores diretos e a gente tinha a Eco House, que tinha também uns 70 corretores. Nessa época, a Eco House representava 60% das vendas, a gente tinha alguns parceiros imobiliários e aí a gente começou uma operação de ganho de eficiência em vendas. E a gente percebeu que as imobiliárias não estavam atendendo na velocidade que a gente precisava, né? Então a gente decidiu, foi uma decisão muito difícil, a gente respeita o trabalho das imobiliárias demais, tenho amigos nas imobiliárias,
mas foi uma decisão da gente não trabalhar com imobiliário. Não trabalhar com imobiliário. Assim, trabalhar só com parcerias, né? Mas nos lançamentos? Isso, mas os lançamentos e o estoque também, trabalhar 100% house. E foi aí que foi o pulo do gato, porque a gente começou a ter a mão mesmo do time de vendas, a gestão, então a gente criou 3 diretorias, a gente tem um diretor geral que a gente chama de lenda, que é o Marcel. Então assim, as coisas tomaram uma forma muito importante para esse momento, né? E a gente confia nesse modelo. Quando a gente fizer a expansão, pode ser que a gente faça a sociedade com parceiros locais, acho que é importante. Mas ali onde a gente conhece, a gente já tem capilaridade, né? Osasco, Zona Oeste de São Paulo, Granja e Alphaville, a gente tem a mão em tudo ali, né? Então... ontem a gente estava conversando, saiu o top imobiliário referente a 2020, e no ranking das 10 maiores vendedoras, 7 são houses. A gente vê cada vez menos imobiliárias nesse ranking. Você imagina que daqui a alguns anos vai ter talvez 1 ou 2 no máximo nesse ranking? Hein? Eu acredito que sim. Quando você olha o lado financeiro, né, das que têm capital aberto, os resultados delas não têm sido bons, né? Eles estão no negativo ali para baixo já há algum tempo, né? Você fala com propriedade, você analisa muito esses números há alguns anos. Analiso, tem que olhar, acompanho margem. Isso, assim, é uma escola do Diego, né? Ele vem da área financeira, ele fala, rapaziada, é o seguinte, vocês têm que acompanhar aqui quanto que está dando de margem, qual que é o faturamento, onde a gente quer chegar. Então, isso está muito fresco na nossa cabeça, ele passa isso pra gente. O Fernando Montenegro, o CEO da Seed Corp, ele tem o hobby de analisar balanços de empresa. Então, ele olha bastante empresas de capital aberto. Exato. A gente faz essa análise também. E agora a gente trouxe um professor também, o Hélio, que é um CFO fantástico. O cara vem de grandes incorporadoras, ele ajudou em alguns IPOs. Então, ele também está trazendo uma visão para a gente de negócios, porque aí, não sei nem se é mais segredo, mas eu posso até colocar na mesa aqui, Sérgio. A gente recebe propostas para IPO, a gente tem a empresa pronta hoje para isso. A gente tem toda uma governança já estruturada. O que é ter uma empresa pronta, né? Porque as incorporadoras, para abrir capital, você não decide e abre capital. Existem algumas regras específicas de mercado, principalmente no quesito de governança, né? Estruturação de conselho, compliance, riscos. Então a gente já está muito bem estruturado nisso, inclusive com profissionais feras de mercado que a gente tem contratado. A nossa rodinha está pronta para rodar. O que a gente está fazendo hoje? A gente está analisando o mercado, né? A gente viu a avalanche que teve aí de empresas sedentas por IPO. A gente tem uma estrutura que anda. Falar para você que a gente estamos longe de estar desesperado. Porém, um acontecimento desse gera uma liquidez que dá velocidade para a nossa expansão. Então, assim, está na mesa, né? Estamos analisando, tem proposta. Estamos ouvindo. Estamos ouvindo. Isso é uma verdade. Porque ano passado a gente tinha aí pelo menos umas 20, 22 empresas que sinalizaram a abertura de capital. E de fato o que ocorreu, se eu não me lembro, 5 ou 6, né? A gente tem a Mitre acertou, né? A Mitre foi um pouco antes da pandemia. Mas só que a Mitre acertou um timing, né? Principalmente de múltiplo, né? Aí algumas agora recentemente, até a gente conversou aqui recentemente, a própria EU, né? Teve não vou porque o múltiplo não tá bom. Então, assim, tem que analisar o múltiplo, tem que saber o momento certo. E buscou outras alternativas que não é a abertura de capital para você captar dinheiro, né? Exato. Não necessariamente você precisa ir para um IPO. Exato. A relação com o fundo de investimentos, né? Hoje a gente está chegando num momento que a gente já começa a trabalhar com recursos próprios dentro da empresa. Então, tem que fazer com cautela, tem que saber fazer. Nosso time está preparado e quando chegar o momento certo, se ele chegar, a gente vai... E por outro lado, você vê empresas econômicas como a Plano, a Cury, que a Cyrela tem uma participação, abriram capital e foram muito bem. Sim. O econômico, ele, nesse momento, nesses últimos 2, 3 anos, eles tiveram uma boa oportunidade, né? Principalmente com a questão do Minha Casa Minha Vida, que agora é a Casa Verde e Amarela. Isso abriu possibilidade para um público com uma renda determinada de aquisições. Então isso fez uma explosão. E eu acho que tem espaço para todo mundo, né? No econômico, no médio, no alto padrão. É só saber trabalhar, Sérgio. E a Eco Group já olhou alguma vez esse mercado econômico? Já cogitou ou ainda não? Já cogitamos. A gente olha, mas tem que ter o momento certo e a segurança. Não é um mercado fácil de trabalhar. Nossa especialidade é o AB nas regiões onde a gente atua.
Para a gente ir para o econômico tem que ir com segurança, com maturidade, porque parece que é fácil, né? Mas quando você trabalha ali com projetos que tem o HIS, o associativo, o financiamento... A linha é tênue, né? Para você errar... Exato, meu. Para você muita errar. Margem de erro. Mas você vê, né? Ali o top 10 tem quantas empresas do econômico? Acho que metade ou um pouco mais da metade. Então, assim, é um mercado que está dando muito certo também, o econômico. E hoje a Ecogroup, você estava comentando, tem 3 linhas de produtos. Quais são essas 3 linhas de produtos? Exato. Bom, a gente tem os nossos horizontais, né, que são os condomínios de casa, que é uma das nossas teses mais fortes, porque a gente... Que não é de agora, sempre veio, né? A gente começou com isso, né? E na pandemia estourou. Exato. O que acontece? Por que é a nossa tese mais forte? Porque a gente sabe fazer casa dentro de condomínio com clube. E com a questão da pandemia, o público, com as pesquisas que a gente tem feito, de 50% a 60% quer casa. Então o pessoal está saindo dos centros urbanos por causa de para trabalhar digitalmente, né? E eles estão indo para locais com mais qualidade de vida. Então Granja Viana, que é onde a gente tem atuação muito forte, está super em alta. Então os nossos projetos, além disso, a gente tem margens muito boas de rentabilidade nesses projetos por causa da eficiência do projeto em si, né? Eficiência construtiva. E para quem é de fora de São Paulo, contextualiza um pouco onde é a Granja Viana. Bom, fica em Cotia, né? Granja Viana é o próximo município pós-Osasco ali, né? Vindo pela Raposo Tavares, tem uns 10 quilômetros ali de Raposo Tavares, que é onde a gente chama de Granja Viana. Então ali a gente tem... Quilometragem para São Paulo ali dá entre o quilômetro 17 e o 25, mais ou menos, é o calor da Granja Viana, ali na Avenida São Camilo. Então é uma região de casas, né? De um público... Muitos condomínios fechados. Muitos condomínios fechados. É aquele cara que ele não tem horário para trabalhar, ele tem uma certa dinâmica de uma renda alta, né, que quer trabalhar que quer morar em 3 suítes, quer ter piscina e tal. Então isso é Granja Viana, né? Então o nosso Ecolive ele está implantado nessa região e é o nosso mote de expansão, né? Então a gente tem feito pesquisas de mercado em outras praças para entender quais regiões têm o fit com o nosso Ecolive, né? Essa é a primeira linha de produtos. Depois a gente tem o Baieco, e o Baieco é o nosso luxo, né? Então eu posso falar aqui que a gente trabalha forte em Osasco, no bairro de São Francisco. Inclusive a gente adquiriu recentemente aí o campo de golfe do São Francisco. Então a gente está fazendo um trabalho de desenvolvimento de projeto onde a gente vai revitalizar esse campo de golfe, a gente vai transformar o campo muito mais acessível para a comunidade local, a gente vai valorizar a região e a gente vai utilizar ali um percentual pequeno para desenvolver projetos em volta do campo de golfe. E aí são projetos que vão de 100 a 240 metros, 300 metros pode ser, e é super luxuoso, né? Que é uma região onde o pessoal de São Paulo não conhece, mas quem mora em Osasco falou, é lá de São Francisco é uma baita região. Então o Baieco, a gente está trabalhando nesse nicho e pode ser que a gente vá para as outras esferas. Só que a gente tem 8 bilhões só nessa região para fazer... 8 bilhões? 8 bilhões de VGV para fazer nos próximos 8 anos, só nessa região. Bom, e aí a gente tem os nossos smarts. Os nossos smarts são estúdios de 30 a 42 metros, 45 metros, apartamentos que você conversa com apartamentos, você entra, acende a luz, aquela coisa toda. E a nossa intenção se a gente optar para ir para São Paulo, que a gente tem uma pequena dúvida em relação a isso, a gente pode ser que entre com os smarts ao lado de metrô, alguma coisa assim, para ter uma esfera São Paulo. Só que a nossa tese de trabalhar na divisa de São Paulo ela é muito forte. A gente é especialista aqui na Zona Oeste e fora de São Paulo. Vamos entrar em São Paulo, tem que entrar com cuidado também, porque São Paulo a concorrência é denso. É denso. Agora eu quero falar para você, incorporador ou grande proprietário, você precisa de cuidado especial em algum projeto imobiliário ou alguma região? A sua equipe de vendas não está performando e você terá mais lançamentos pela frente? O VSO do seu estoque poderá ser impactado? Você não pode mais depender de terceiros para bater as suas metas de vendas. Então você precisa conhecer a Mais Metro Quadrado Gerenciamento Imobiliário dos meus amigos Simão e Rodrigues. Eles estão à sua disposição para agendar um café físico ou virtual. Você pode acessar agora o site www.maism2.com.br.
www.maism2.com.br, conhecer o portfólio de serviços, alguns cases, clientes atendidos. Então, acesse lá o site. E falando um pouco sobre essa questão de corretores, né? Você foi corretor, é corretor. Sim, tem o Cresce. Você tem Cresce. Você está vendo aí, nesses últimos 20 anos, a profissionalização da profissão, né? Sim. A gente vê muita gente querendo entrar na profissão, não vinda de outros mercados, querendo tornar-se corretor. Como é que você viu essa evolução da corretagem? O mercado imobiliário, se você me permite dizer, na época que eu entrei na corretagem, entravam as pessoas que tinham falta de opção. Putz, o cara era um dentista, não tinha um recurso para abrir o consultório dele, ou ele era um advogado, ficou desempregado, ele virava corretor de imóveis, né? Não era a opção, Não era a opção. Eu entrei por opção, né? E por isso você sofreu um preconceito quando você avisa a família. Vou largar o meu emprego CLT, carteira assinada... Faculdade, você tem faculdade, você vai fazer pós-graduação, não sei o que você vai fazer. Não, eu por opção, mas a maioria era por falta de, né? Hoje eu já começo a enxergar que as pessoas entram... Escolheram. Por opção, né? Então a gente começa a ter um profissional mais adequado ao que a gente espera. Porque o corretor, ele não é só corretor, ele tem que saber de direito, ele tem que saber de economia, ele tem que saber de financiamento, ele tem que saber de relacionamento. Então é uma profissão muito ampla, né? Sim. Quem ouve de fora e não conhece é porque a gente tem muito corretor que não mostra a verdade da corretagem. Fica pouco tempo e vai embora. Fica pouco tempo e vai embora. Mas quem conhece mesmo um corretor de verdade, um cara que se dedica, sabe que o cara é um profissional completo. E o corretor, hoje eu começo a enxergar que tem mais esse profissional vindo para o mercado, que é muito bom para a gente, né? Não, é excelente para o mercado. E como é que você identifica um profissional? Já, às vezes você bate o olho, uma ou duas conversas, você já sabe que esse cara é diferente. Putz, a corretagem também ela tem a ver com a ambição, né? E no Brasil, às vezes, é pecado você falar que quer ganhar dinheiro, e não tem que ser. Então, quando você conversa com um profissional... Você já vê no olho. Ele fala assim, olha, putz, eu vendi o meu primeiro apartamento em 30 dias, eu ganhei uma comissão que eu não estou acostumado, eu quero vender 3, 4. Então, assim, a primeira coisa é a ambição, né? É a ambição positiva. Não é pisar na cabeça dos outros para crescer, é fazer o bem e trabalhar para isso com afinco. Isso é a primeira coisa. E a segunda coisa é o poder de relacionamento, o poder de rapport, o poder de conversar, o poder de ser simpático a alguém. Com pessoas. Então, conversei com a pessoa, identifiquei isso, falei, esse cara aqui, ele pode ter... E geralmente acerta, né? Porque tem muita gente ainda que não está preparada. E aí em terra de cego, quem tem um olho só é rei. Se o cara tem 2, então, o cara voa. Ele reina. E falando em quantidade de corretores que vocês têm hoje na Ecogroup, você está falando 400 corretores diretos. Hoje a gente tem 400 diretos. É uma bela de uma house. É uma house grande. Né? Hoje a gente tem 3 diretorias, cada diretoria aí com 130 e poucos corretores, mais ou menos. A gente tem ainda 800 corretores cadastrados, parceiros que a gente chama de indiretos, né? Que é aquele corretor que não quer fazer frequência, ele quer trabalhar da casa dele com o anúncio dele, então a gente faz essa gestão. E a gente está dando uma fortalecida agora no departamento de parcerias, né? Então hoje a gente tem mais ou menos 220 imobiliárias cadastradas e é uma missão mais difícil em Osasco, em região, porque eles não estão acostumados com o modelo paulistano de parcerias. Então a gente está pegando o fio da meada dessa região para dar potência para essa área, né? Mas assim, já tem bastante gente ali no nosso corpo, é muito legal de ver. E pelo que eu acompanho, vocês investem bastante na capacitação dessa equipe, né? Exato. Como é que funciona isso? Vocês têm um programa, uma metodologia, não só para treinar corretores mais experientes, mas também para quem está virando corretor? Sim. A gente tem um projeto chamado Escola de Vendas, que é capitaneado pela nossa gerente de RH Vendas, Aliciana, que a gente nivela os corretores em A, B e C, pode ser bronze, prata e ouro, conforme o conhecimento dele, né? Conhecimento de mercado. Conhecimento de mercado. Então a gente segmenta os corretores e fala assim, bom, para os bronze, eles precisam de treinamento de A, B, C, e assim por diante. Então a gente consegue identificar a necessidade de cada corretor. E assim, são treinamentos diários, né? Então, na nossa Ecovendas, onde a gente tem uma estrutura lá de 240 posições, a gente tem o auditório, então todo dia tem que afiar o facão. 240 posições? 240 posições. Na Autonomistas, é uma região fantástica lá. Depois eu vou te levar para conhecer. Então, a gente tem feito essa escola de vendas com os corretores, com a liderança.
A gente tem feito um plano de desenvolvimento profissional, então a gente vai em escalas, né? Os coordenadores a gente utiliza uma metodologia, os gerentes outra, até chegar no diretor-geral, né? Todo mundo, eu preciso melhorar a cada dia, né? Eu sei que nada sei é a coisa mais importante que tem, né? Então a gente tem aplicado com muita vitalidade esses cursos aí e tem melhorado bastante as nossas performances por isso. Boa. E falando um pouco do seu papel hoje na empresa, né? Você olha muito para a parte comercial, para o crescimento da empresa e acredito muito na parte de prospecção de terrenos também. Também. A gente tem uma área de novos negócios que traz os terrenos, aí negócios imobiliários desenvolve a primeira viabilidade. E aí qual é a minha função como CCO, né? Que é novidade isso, no mercado imobiliário. É o Chief Commercial Officer, né? Que é o C-Level. A minha função é implantar a ótica comercial em interface com todos os departamentos. Então, desde o nascimento do negócio lá. Então, compramos um terreno. Farias, qual que é o viés aqui? Mas compramos já ou estamos estudando o terreno? Estamos estudando um projeto, tá? Qual que é o viés aqui? É um apartamento de 30 metros? É um apartamento alto padrão? O que a gente pode encaixar? Então a gente faz essa análise junto com as outras áreas desde o nascimento, né? E aí vai passando por todas as áreas, né? Novos negócios, aí quando o produto já começa a ser concebido, o desenvolvimento do produto, aí depois o marketing vai encapar o produto, qual que é a linha tênue que a gente vai encapar esse produto para ele ter uma boa esfera de comunicação comercial. E aí, bicho, vai até o relacionamento com o cliente lá para cuidar da reputação. Porque assim, a nossa linha, a nossa jornada, ela acontece quando o cliente visita um stand ou quando ele vê um anúncio nosso na internet. E, bicho, ele vai até o financiamento bancário e eu tenho que atender esse cara depois do repasse também nos 5 anos de garantia que eu dou para ele. Menos. Então a jornada, ela é distante, né? Ela é longa. Então, e aí, Sérgio, a gente está amadurecendo em vários cenários, tá? Nuns a gente está muito bem, em outros a gente vê pontos negativos que a gente tem que melhorar e o mais legal é que a gente sabe que tem que melhorar, trabalha com afinco, vamos resolver. O problema, tem um problema? Tá aqui o problema, vamos resolver. Então assim, a ótica comercial na jornada inteira. Essa é a minha função hoje dentro da empresa, com muita responsabilidade sobre vendas, né? Então, estruturação do time, tenho lá o diretor-geral, o Marcel, de vendas, mas, num projeto de expansão, vamos com a house, não vamos com a house? Qual que é a estrutura? Um diretor, superintendente? Vamos ter foco só em estoque? Vamos dividir a equipe, trabalhar lançamento, estoque? Aí, inúmeras estratégia vai longe, tem coisa pra caramba. E hoje os estoques estão diminuindo nas grandes capitais, aí, principalmente São Paulo. E lá em Osasco, como a gente, por uma questão estratégica, resolveu fazer a força dos lançamentos no segundo semestre, esse primeiro semestre a gente desovou estoque pra caramba, né? Então a gente começou o ano aí com 400 milhões de estoque e a gente está com 100 e poucos milhões, assim. Então agora vai entrar lançamento e é o time todo babando pro lançamento, né? Esse primeiro semestre foi muito bom pra gente eliminar os nossos estoques. Aí faz campanha, cria estratégia, aquela coisa para deixar o produto em evidência, né? Às vezes um produto que tem lá 20 unidades, aí o pessoal olhou para os lançamentos, aí você tem que pegar o produto, levanta o produto, cria uma campanha, cria uma estratégia, bota ele de novo na prateleira, e a gente fez isso ao longo desse primeiro semestre. E você vem de bancos, né? Trabalhou bastante tempo em bancos. O mercado imobiliário tem muito do lado financeiro. Demais, né? É uma operação financeira. Totalmente. E lá na Eco a gente se preocupa muito com essa questão financeira de projeto, cuidar de margem, de rentabilidade, de TIR. A gente se preocupa muito para ter um projeto saudável, né? E fora isso, a questão do financiamento bancário, né? Hoje em dia, ainda bem que os juros estão baixos, né? Ainda estão baixos, né? Ainda estão, daqui a pouco vai subir. Mas mesmo assim, mesmo subindo, ainda está muito melhor que era 10 anos atrás. Isso é louco, a gente trabalhou em esferas aí com juros 14, que era sofrido, né? Selic de 14. Por que hoje é importante esses juros baixos? Porque o INCC ele está um pouco mais carregado, né? Você imagina se a gente tivesse um INCC carregado e uns juros carregados, aí a gente poderia ter um problema no nosso mercado. Mas não, então tem um balanceamento aqui, beleza, o INCC está um pouco mais carregado, os juros está baixo, faz o equilíbrio e é um ótimo momento para quem quer adquirir o imóvel, né? Porque a tendência é subir. A tendência é subir. Os terrenos estão mais caros, os insumos estão altos. E vai ter uma correção de valor por conta do próprio INCC, né? O que os incorporadores estão fazendo?
na maioria dos casos, eles não conseguem repassar a correção do INCC para o cliente final. Então eles seguram um pouco. Só que esse segurar um pouco, ele vai até determinado momento, né? Daqui a pouco, você pode ter certeza, você sabe melhor do que eu, Sérgio. Daqui a pouco as incorporadoras começam a subir preço. Então, quem quer comprar, o melhor momento é agora. Não pode pensar duas vezes. Não, tem que ser agora. E falando um pouquinho do lado de vendas, que você também olha, a questão do corretor virar coordenador, superintendente, né? Muitas vezes fazer toda aquela carreira dentro da intermediação, mas nem sempre é assim. Nem todo corretor ele quer virar um gerente, igual você tinha essa ambição. Como é que faz para identificar isso? Quem que vai ser um bom gestor, daquele que é bom só de vendas? A Alessiana costuma falar assim, Farias, a gente fomenta que o corretor siga uma carreira, mas a gente não precisa fomentar tanto, porque é bom que a gente fomente que ele queira ser corretor por muito tempo. Se todo corretor quiser subir... Exato, né? Então, realmente é algo difícil de fazer essa divisão, mas a gente entende que o corretor que ele quer ter um pouquinho mais de liberdade, ele é bom. O cara é fera, trabalhador, faz lá todas as segmentações de atividade dele, só que ele quer ter um pouquinho de liberdade. Você percebe que quando você joga um compromisso, eu sou mais autônomo, esse daí é o cara que vai ser o corretor e ele vai ganhar no volume. Agora, a gente tem aquele que gosta de compartilhar desafios, que gosta de agregar, né? Que gosta de estar numa coletividade. Esse corretor é o corretor carreira, né? E aí, naquela segmentação que a gente faz, que eu falei para você no A, B e o C, a gente identifica isso também, tá? Então, os que têm um potencial de desenvolvimento de carreira, a gente dá um treinamento específico, né? E aquele cara que quer ser o corretor, ele quer ampliar as vendas dele, não quer ser... Que não é nada errado também. Não, é ótimo, a gente precisa deles, claro, né? Eu preciso de um corretor que hoje faça uma venda e que esse mesmo cara queira fazer 3, 4 por mês, porque o nosso mercado não tem limite, bicho. Se o cara faz um trabalho bem feito... Não tem limite, eu já vi corretores em empresas grandes com valor agregado alto, o corretor vender 10, 12 unidades no mês sem ser um lançamento, tá? Só com um belo anúncio digital, com uma bela programação de atividade, só que esse cara tem que ter uma agenda, tem que ter disciplina, tem que ter amor pelo negócio, tem que levantar cedo, tem que dormir mais tarde, é uma escolha de vida, né? Mas existe o caminho para ambos, né? Para a gente voltar aqui para o assunto, existe o corretor que quer ser o corretor e ampliar as vendas e o corretor com carreira. A gente sabe definir isso lá dentro, de acordo com o perfil, o nosso RH analisa bem isso. E essa questão da disciplina? A disciplina é um dos itens mais desafiadores para o corretor, que é autônomo, que teoricamente ele trabalha por conta. Como é que faz para o corretor ter uma disciplina, ter uma rotina? Como é que você fazia no seu tempo? O que você fala hoje para o corretor? Primeiro de tudo, controle de agenda. Agenda. Ele saber trabalhar com o tempo dele. E nisso tem até o momento de qualidade de vida dele, que é o momento da academia, porque eu acho que o esporte é importante. Sim, a rotina para quebrar, ou esporte ou música, ou alguma coisa assim. Tem que ter até na agenda o horário dele fazer tudo isso. Tá? É uma válvula de escape, né? Então, tendo a organização de agenda, aí ele consegue olhar para eficiência. O corretor bagunçado que vai atender aqui, esse cara não vai ter eficiência nunca. E aí ele vai ganhando escala. E sempre vai reclamar que falta tempo. Exato. Esse aí é o que reclama que falta tempo. Já você consegue identificar. Já. O ganho de escala, de eficiência, ele está na organização. Então, puxa, tá bom, de determinada hora até tal hora, eu vou ligar para os meus clientes que estão na carteira. Se eu fizer de uma maneira eficiente, ao invés de ligar para 10, eu consigo num time ligar para 15, já dizia o grande Elmo, né? Ofertar não ofende, quem não oferta não vende. Não sei se você já ouviu isso daí pelo Brasil, era uma figura. Então, quanto mais pessoas ele consegue falar dentro de um tempo, ele vai gerando eficiência, né? Quanto mais atendimento ele consegue fazer. E aí tem o funil, né? O funil é quantos clientes foram atendidos, quantos eu estou em negociação, quantos eu consegui levar para plantão, quantos eu estou no momento de proposta, né? E aí saber controlar bem esse funil é importante, né? E hoje a gente tem uma diferença, que é, na Eco a gente criou o Ecovídeo Atendimento. O que é o Ecovídeo Atendimento? Tem muito corretor que trabalha para levar o cliente no plantão. A gente mudou um pouquinho o mindset em alguns momentos, porque o Ecovídeo Atendimento é um atendimento digital onde ele mostra o tour virtual, ele faz... É tipo uma telemedicina. Exatamente. É uma que é uma coisa tão simples, né? Que a gente chama de inovação hoje, né?
Então a gente tem incentivado o EVA, que a gente chama, Eco-Vídeo Atendimento. E isso aumentou bastante o nosso funil, porque ele não precisa mais vir até... Se ele vier, nosso mercado é tradicionalista, né? Ele quer ver. Mas a gente já tem um jovem chegando aí, os nossos smarts. Que não querem ver. Que o cara fala, não precisa ir até o plantão. Se você conseguir me mostrar, então é ganho de eficiência, se souber usar as ferramentas, né, Sérgio? Então, assim, disciplina, controle de agenda e buscar novas alternativas para ganhar eficiência, entendeu? Agora eu quero dar uma dica para você que precisa ler e se informar sobre o mercado imobiliário. Você conhece o Imob Report? Então acesse agora e assine gratuitamente www.imobreport.com.br. Report com T mudo no final. www.imobreport.com.br. E a questão dos finais de semana, que é sempre é um tabu, né? Muito corretor aí, você é do mercado imobiliário há muitos anos, abre mão de finais de semana, de almoços de Sim. família, aniversário. O que você já perdeu, você, Farias, de finais de semana, de momentos aí com a família, que talvez você não se arrepende, mas você gostaria de ter mais tempo? Assim, você tem que saber exatamente o que você quer da vida, né? Então, como eu sempre soube o caminho que eu queria trilhar, o final de semana para mim era o plus, era o meu diferencial, né? Que é onde acontece no mercado imobiliário. Dói um pouco, né? Porque você deixa de ir em formatura, na minha época, né? Putz, eu não fui em várias formaturas, não fui em chá de bebê de filho de amigo, né? Tem essas coisas. E seu amigo até se distancia um pouco, né? Tem que ter um pouco de inteligência emocional para lidar com isso. Mas o final de semana as coisas acontecem, né? E aí que tá, se o corretor identifica que ele ama o negócio, não vai ser doloroso. O problema é ele estar no mercado de uma maneira, porque ele não tem o que fazer, e aí ele vai para o final de semana e ele fala, o que eu estou fazendo? Aí ele vai sofrer. Aí ele vai, o que eu estou fazendo aqui? Agora, se o corretor ele tem o negócio do propósito, né, que o propósito é um negócio amplo, hoje em dia todo mundo fala, mas se ele tem o propósito, ele entende o que ele quer, puta, ele vai com tesão. Então assim, na minha época, por muitos anos eu fui com muito tesão, perdi tudo, mas eu não me arrependo uma vírgula, porque foi a nadada a mais que tinha que dar para bater antes do meu concorrente, entendeu? Então, mas tem que estar muito bem alinhado em casa, isso, o discurso dentro de casa. Perfeitamente, com a esposa, com os filhos. Mas vamos voltar. Também é disciplina e agenda. Não tem problema. Se sua família precisa de você, se você tiver uma agenda, se fez um fluxo intenso, se você atendeu a quantidade de clientes que você mensurou para buscar determinado número, não tem problema, vai descansar, bicho. Vai tirar seu final de semana, vai levar porque é importante, né? Claro, com certeza. O equilíbrio entre as coisas, entre trabalho, saúde e família, ele é importantíssimo. Não adianta também o cara só trabalhar e deixar a mulher e o filho dele sozinho em casa. Então, equilíbrio. Só que como que ele vai ter esse equilíbrio? Organização, né? Disciplina e agenda. Não tem jeito, agenda. Então... E falando um pouco de tecnologia, você comentou dessa inovação aí, dessa questão da videochamada. Como é que você viu a evolução da tecnologia dentro do mercado imobiliário nos últimos anos? Eu acho o mercado imobiliário lento na questão de ainda inovação. Um pouco lento. Eu acho. Se você parar para pensar, até 4, 5 anos nem informação em internet você tinha. Você queria buscar alguma coisa sobre o mercado, você não tem conteúdo. Né? Hoje em dia a gente começa a ter mais conteúdo. Hoje eu começo a enxergar empresas entrando mais no risco da inovação, porque a inovação ela é um risco. Né? A gente tem aí plataformas hoje imobiliárias que fazem negócios fantásticos, né? Não preciso citar nomes, mas sim, aluguéis sem confirmação de renda. Então, assim, isso deu uma mudada na esfera do negócio. Eu posso falar num quesito inovação por parte da Eco, que acho que foi muito importante. A gente entrou como um investidor anjo de uma plataforma de pagadoria, só que essa pagadoria ela também antecipa comissionamento de corretor. Então, quando a comissão ela é dividida em 10 meses, essa plataforma ela antecipa, né, bancariza o corretor e, lógico, tem uns juros ali no negócio. Então, isso é um formato de inovação que eu acho que tem dado certo. Mas eu acho que o nosso mercado ainda é lento, a gente precisa ter plataformas de inovação com mais recursos, né, com mais forças de investimento. Eu acho que a gente está engatinhando ainda. Mas e falando um pouquinho do digital, da internet, né?
Bom, é que assim, hoje o digital internet já não é mais inovação. Não é inovação, né? Virou obrigação. Virou obrigação. Eu ainda acho que a gente engatinha. Tem os tours virtuais hoje cada vez mais legais, que fazem com que o cliente se sinta acomodado dentro de um plantão, mas eu ainda acho que o mercado como um todo precisa investir mais. Eu gostaria de ver uma empresa nascesse só com vendas digitais. Daqui a pouco vai ter 100% digital. Porque tem uma coisa, né? Hoje as empresas, Sérgio, eles falam que vendem digitalmente. Na verdade, eles assinam um contrato digital, mas existe todo um atendimento físico que não aparece. A assinatura digital, beleza, eu te mando o contrato, você me devolve o contrato assinado digitalmente. Ok, mas nesse caminho a empresa fala que é digital, pero non mucho. Ele foi no plantão, ele visitou, então eu acho que está difícil ainda. A gente vai ter que explorar muito esse caminho do digital, mais do que já é feito hoje, para ter uma eficiência, né? E o que você percebeu, o que vocês viram durante a pandemia? A gente ainda está na pandemia, segundo ano de pandemia, grande parte do ano os estandes ficaram fechados. Como é que a Eco lidou com isso, investindo em ferramenta, em capacitação dos corretores? Foi um momento difícil. Primeira coisa que a gente fez foi cuidar da cabeça dos corretores, porque até hoje, né, a maioria das pessoas não estão bem. Né? E logo que aconteceu, a gente teve uma preocupação de acessar os corretores, entender os corretores que estavam com dificuldade, porque às vezes, o que aconteceu? A venda caiu um pouco. Para a gente ela subiu, mas ela subiu em poucos corretores, não na vasta equipe que a gente tem. Então, alguns corretores passaram por certa necessidade. A gente conseguiu apoiar esses corretores de uma forma ou de outra, tá? Beleza, isso foi a primeira coisa. Depois, qual que é o caminho, pessoal? Porque a gente não pode parar de vender. Então vai fechar os plantões. Qual que é a esfera? Primeiro, tira a verba do offline, porque quando a gente desenvolve o produto, a gente tem o que vai para o offline, o que vai para o digital. Para aqui, olha a caixinha, pega a verba do offline, direciona ela para o digital para ganhar mais potência, aumenta os canais de investimento digital, muda os treinamentos para uma estrutura de atendimento digital, que é o nosso Eco-Vídeo Atendimento. Cria o speech do atendimento digital, né, que nada mais é começo, meio e fim de um atendimento e os argumentos. E apoia constantemente. Nesse momento, o que a gente mais fez foi ficar próximo ao time, mais próximo mesmo, sabe? De ir lá, conhecer o pai, a mãe, saber o nome, sabe? Conhecer mesmo as pessoas. Se preocupar com o lado humano. Porque... Interessante, a gente subiu as vendas, mas numa quantidade menor de corretores. Ou seja, aqueles experts continuaram vendendo. Mas os corretores que não tinham tanta experiência, eles passaram mais dificuldade. Então a venda melhorou a venda, mas concentrou em poucos, e os muitos ali ficaram mais de lado, né? Então como atender esses corretores que ficaram de lado? Então foi todo um trabalho de aproximação, do lado humano do negócio, e assim, olha, a Eco está com vocês. Quando eu entrei na Eco, isso é um fator interessante de ser falado. Quando eu entrei na Eco, como a gente não tinha essa estrutura organizacional, o corretor ele ficava aqui, a colar e tal. Hoje eu vou nos plantões, eu converso com os corretores falam assim: Farias, aqui é a minha casinha. Aqui a gente se sente respeitado, o que a gente vem construindo para que o corretor fique trabalhando com a gente, tem erros, tem muita coisa que a gente não está fazendo da maneira que tem que ser feita, e nós vamos arrumar. Mas o legal é mostrar para eles que a gente está nessa missão e vem melhorando cada vez mais a empresa. Então hoje a gente tem os fanáticos Eco, que são os caras que defendem o Kaká, né, o símbolo verde nosso, e falam assim: olha, aqui é minha casinha, daqui eu não saio, estou super feliz. E tem uma outra coisa, né? Nós somos uma opção na região de Osasco com estrutura de empresa grande. Então, meu amigo, o cara não precisa sair de Osasco para ir trabalhar lá numa empresa de capital aberto. 3 horas do trânsito. Cara, ele tem a opção Ecogroup aqui, então ele tem uma das maiores empresas do mercado na região, na Zona Oeste. Então a gente virou opção para os corretores regionais. E tem mais ainda, não sei se eu estou me estendendo tanto. Não, pode falar. Mas a gente está criando corretores, porque pelo volume de lançamentos que a gente tem, a quantidade de corretores com cresce na região não suporta vender o que a nossa empresa precisa.
Então a gente tem um programa de desenvolvimento de novos corretores. Formar o calça branca. Formar o calça branca, cara. Pegar esse cara de lá, falar assim, vem aqui ser corretor, a gente te dá um incentivo, que é o Cresce, ajuda. A gente trabalha muito com indicação premiada, a gente tem um volume de atividades, então se o cara fez X ofertas, a gente remunera, para o novo, tá? Para o cara que a gente está formando. A gente não remunera só na venda, né? A gente remunera por outras possibilidades. Para esse cara ganhar corpo. Depois que ele ganhar corpo, bichão, aí agora é voo de águia. Muitas vezes tem gratas surpresas com uma pessoa que não vem no mercado. Putz, meu, tem maravilhosas surpresas. A gente tem caso de uma fisioterapeuta que falou assim, descobri qual que é a minha... Meu Deus, eu nunca ganhei... Nunca trabalhou com vendas? Quer dizer, ela vendia o serviço, mas... nunca ganhei 25 mil reais numa venda, bicho. Cara, que isso? Aí você olha no olho da mulher, a mulher, sabe, trabalha todo dia com convicção e tal. Então, é muito legal formar. E as pessoas, parece que aquele que gosta... O bichinho pica, né? Aí picou, cara, o cara não larga mais. É que aconteceu comigo isso, né? E você comentou que você conversa com os corretores, vai nos plantões, nos estandes. Você não é normal o diretor, o C-level, conversar com o corretor. Tem empresa que não, isso não acontece. Por você ter sido corretor, essa conversa é diferente? Ele te ouve? Sim. Eu acho que tem que ser normal, tá? Apesar de não ser. Eu também acho que tem que ser normal, mas não funciona assim. Eu ouço muito isso. Farias, você vai, você conversa. Eu vou, eu converso, eu gosto de estar próximo. Eu vim dali, eu sei que as coisas acontecem. E outra, né? O olho do dono que engorda o gado, né? Então, quando eu vou, eu enxergo, eu vejo o que está acontecendo, eu vejo quais são as lástimas, o sucesso. Lógico, existe todo um trabalho de back-office estratégico, mas, putz, cara, é importantíssimo você conhecer o corretor pelo nome, o gerente, o superintendente, o diretor. São as pancadarias, às vezes fica bravo, porque também, como CCO, o diretor comercial, o nosso nível de exigência é forte, né? Então, o corretor ele tem que entender que às vezes aquela cobrança é para o próprio bem dele, né? Vou conversar com o cara para dar uma acelerada, para ele potencializar, e às vezes você dá uma beliscadinha e, graças a Deus aqui, as beliscadas que eu dou, o time entende, porque sabe que eu vim, né? Talvez alguém na minha posição que não tivesse vindo, tivesse um pouquinho mais de dificuldade com isso. Teria uma mão mais pesada. Uma mão mais pesada ou não tivesse a sinergia, né? Putz, cara, eu tenho a sinergia porque eu não gosto de ficar cantando as coisas ruins da vida, né? Mas eu passei as dificuldades que esse pessoal passou também, né? Não venho de família luxuosa, eu sou filho de músico, minha mãe sempre foi dona de casa, meu pai faleceu muito cedo, então eu sei o que é você sentar aqui, fazer oferta, esperar o cliente vir e o cliente não vir, né? Então aí tem a questão da frustração, como lidar com isso. Então, putz, por que eu não vou aproveitar esse lado, né, Sérgio? Mesmo sendo CCO, Sim. né? Vou aproveitar mesmo, cara, e vou usar da melhor maneira possível, e gosto. Agora, atualmente a gente está vendo o corretor, e na minha opinião é certo, ser muito bem tratado. Né? Ser muito bem tratado. Até bem demais. A gente tem uma estrutura aqui, a gente está gravando aqui nesse stand que nem abriu ainda, né? No Yacht, que vai abrir em breve, vai ser lançado. Acho que na sua época de corretor não tinha essa estrutura de stands, ar-condicionado, café da manhã. Imagina. O que aconteceu? Até não tinha a quantidade de incorporadoras que tem hoje, né? Então hoje são muitas. Então o corretor ele tem muitas opções para atuar, né? A gente fala muito sobre isso. Como que eu posso fazer para dar a melhor estrutura para o cara não sair daqui? Não é só comissão. Não é só comissão. Então é o olho no olho, a estrutura de trabalho, a pagadoria com antecipação, a comissão, o melhor que eu puder pagar para ele. Então assim, é um conjunto de fatores que fazem com que esse corretor queira ficar aqui. Porque a concorrência é muito forte, bicho. Se eu não tiver uma estrutura aqui, daqui a pouco um incorporador que nem tem tanto renome vai abrir um stand aqui, ali, e aí, putz, pro corretor, porque ele é autônomo, né, meu? Pro corretor ir, 2 minutos. Então, e hoje é mais difícil contratar ou reter um corretor? É mais difícil reter. Reter. Porque assim, depende do nível da questão que você colocou na mesa. Contratar o corretor ou o pseudo que vai se formar? Porque o pseudo é fácil de contratar, né? Não, corretor. Não, o corretor é mais difícil. Mais difícil. Respondendo, então, entendendo a sua pergunta, trazer o corretor de verdade é mais difícil. O corretor de verdade ele tem gerado uma independência diferente no mercado, né?
E ele trabalha também muito por parcerias, mas só que ele sabe trabalhar. Esse cara tem muitos anos de labuta para conseguir trabalhar com vários incorporadores de uma forma autônoma, né? Não é a maioria dos casos. Isso a gente vê no Brasil todo, aí eu viajo bastante, a gente vê o crescimento da figura corretor autônomo, cada vez mais. Que é o que a gente chama de parceiro autônomo aqui, né? Esse parceiro autônomo, você tem que ter produto bom, né? Com preço encaixado, para que ele fale, olha, esse produto aqui vale a pena eu fazer um investimento, porque o investimento é dele, né? Então, você tem que ter um produto muito bem encaixado. Já os corretores de plantão, é o que a gente falou, estrutura, comissionamento, engajamento. A gente tem planos de engajamento interessantes aqui, premiações, que a gente chama de campanha de trade, né? Putz, a gente fez o Ecolive 1, que a gente lançou aí no começo desse ano. 11 carros, cheques. Então, assim, isso brilha o olho do cara que acabou de entrar no mercado, né? O cara que já está mais antigo, ele não foca nem na premiação, ele foca na comissão, né? Então tem essa diferenciação entre os profissionais, sim. Muito bom. E falando um pouquinho do que você hoje tem no mercado, né, 2021, hoje, como é que você está hoje no mercado posicionado, você Farias, e como você era quando você entrou no mercado imobiliário há quase 20 anos, né? 18 anos. 18 anos atrás. O que você gostaria de ter ouvido que você não ouviu, que com certeza a sua trajetória seria menos tensa? Bom, na verdade eu não ouvi muitas coisas e eu acho que isso fez com que eu me dedicasse para aprender, né? Mas eu gostaria de ter ouvido coisas assim, busque o cliente da forma mais honesta, sem pensar apenas na venda e na sua comissão. Entenda para atender, né? Entenda que a venda ela vem com o passar do tempo, com um bom discernimento da atividade. Seja um consultor para o seu cliente, né? Quando eu entrei... Você queria vender? Eu queria vender, meu. Eu queria a comissão e isso fez com que eu desse algumas cabeçadas, né? Te frustrava, às vezes, uma perda de uma... Sim, porque... aquela ansiedade de fechar, né? Isso acontece, eu vejo acontecer pra caramba, e quando eu vejo eu converso com as pessoas. O cara, ele foca na venda, aí que acontece, Sérgio? Quando o cara foca na comissão, qualquer titubeada do cliente, ele quer dar desconto. Agora, quando você tem o conhecimento profundo do produto, onde você conhece os argumentos do produto, na primeira que o seu cliente dá uma titubeada, você faz um questionamento por quê e coloca a contra-argumentação, né? Porque você está pensando na consultoria, não só na comissão. Então hoje o que eu vejo muitos corretores fazendo tão preocupados com a venda, com a assinatura e com a comissão na conta, que eles esquecem de se aprofundar no produto. Então o que eu poderia falar para essa turma aqui hoje não olhem a venda apenas pela venda, atendam o cliente com qualidade, né? Se ele não comprar agora e você atendeu bem esse cara, ele vai voltar a falar com você. Agora, se você só olhar para a venda, bichão, esse cara vai... Você pode perder o negócio, mas o cliente vai estar lá. Exato, não tem problema. Quer dizer, né, você quer também vender, né? Mas se naquele momento o cliente não estava preparado para fazer o fechamento ou a aquisição, cara, se atendeu bem ele volta, né? Ele volta ou ele vai indicar. Exato. Então, eu gostaria de ter ouvido isso lá no começo. Não só olhe para a comissão, olhe para a consultoria para o seu cliente. E falando um pouquinho dessa consultoria, ainda mais esses produtos que a Eco tem também focado no investidor. Toda a sua experiência também do ramo financeiro, de estruturação, de bancos, como é que é vender imóvel para o investidor? Cada vez mais o investidor olha para o mercado imobiliário como uma opção de segurança, rentabilidade. O que você passa para o corretor? O investidor, é investidor ou corretor? Investidor. O investidor ele precisa primeiro entender que existe uma diversificação, né? Não adianta hoje ele colocar todo o recurso que ele tem em fundo DI ou em ação, porque a ação também tem que ter um coração bem arrumado. E o que a gente costuma falar é que o mercado imobiliário é tijolo, né? Então o tijolo você pega, você consegue, é tangível, né?
Então, assim, entenda a diversificação do seu cliente e saiba que é importante para ele, dentro do mercado imobiliário, contar com a rentabilidade que a gente vem vivenciando, né? O investidor, ele não compra uma unidade só, né? Ele compra mais de 3 ou 4 unidades. Esse cliente a gente consegue fazer um fluxo diferenciado, a gente consegue potencializar a revenda do projeto dele com imobiliárias parceiras que trabalham. Então, putz, esse cliente chegou aqui, você vai comprar 4 smarts nossos, 6 ou uma laje inteira? Putz, quando esse empreendimento fica pronto, a gente pode colocar na nossa área de revenda e ainda você ganha a rentabilidade pela revenda. Você não precisa se preocupar em revender a sua unidade, né? Então, assim, é uma cadeia que você tem que repassar para o investidor, né? Principalmente na questão de diversificação. Não dá para deixar todos os ovos numa cesta só. Caiu aquela cesta, quebrou todos os ovos. E você chega a fazer mesa com esse investidor ou não? Adoro, pode me chamar que a gente vai. Não, e precisa, às vezes é uma negociação mais robusta. E aí cai muito na metodologia financeira da empresa, qual que é a antecipação, o PV, o fluxo é outro. O fluxo é outro, então a gente acaba conduzindo sim. Lógico que tem os diretores de vendas da empresa que também são aptos e bem aptos para fazer isso, mas é óbvio que precisou, a gente vai. O Diego vai para a mesa, bicho, e o Diego ele vai com tesão, e é mais barato que a gente vai para os lançamentos. Eu já vendi para 3 amigos, 2 amigos meus, 1 amigo, 3 e tal. Então, assim, ele fomenta. Cara, a Eco, ela é uma empresa vendedora. Ela é uma empresa de profissionais de vendas. O nosso presidente desceu uma cultura financeira e comercial muito forte, cara. Então, a gente, lógico, foca. A gente não fica com estoque, Sérgio. Putz, deu algum problema? Roda, vamos, roda. Putz, já faz uma campanha, tira, é rápido. Então, o que os corretores olham aqui na Eco? Eles olham, é uma empresa de giro, é uma empresa que, eu vou lá, vou ser remunerado. E além de ser remunerado, eu tenho uma empresa que faz antecipação do meu recurso. Então, sabe, putz, até estou contando um monte de segredo bom aí, que eu sei que as empresas vão acabar utilizando, mas e é para isso mesmo esse nosso bate-papo, eu não vejo problema nenhum, que eu aprendo muito com as outras entrevistas. É isso, é tentar fazer com que o ambiente imobiliário seja cada vez mais eficiente, né? Então a gente tem feito isso com grandeza aqui na Eco, fruto, e eu repito, do trabalho do Diego Dias, presidente, que ele tem uma capacidade de inflamar todo mundo, sabe? Não é aquele presidente frio. Fica na sala fechada. É pau pra toda a obra, cara. É muito legal trabalhar com ele. E aonde que a Eco quer chegar? Pretende chegar? Bom, ótima pergunta. Hoje, a gente saiu no ranking da Embraesp na posição 16. Nós estamos entre as 10 do foco AB, né? A nossa ideia é, ano que vem, estar entre as 5 do foco AB, e a nossa ideia é potencializar essa expansão aí para outros lugares onde com capilaridade, né? A nossa ideia não é estourar lá em Fortaleza, não. Vamos aonde o carro chega, vai ganhando capilaridade, porque eu acho que muito erro de incorporadoras recentes foi, eu vou lá para o outro lado do Brasil e chegar lá, a cultura é totalmente diferente, o cara, né? A gente quer ser uma das maiores, se não a maior. Sonhe alto, né? Isso é uma tese que a gente explora muito dentro da empresa. Todos os profissionais da empresa, desde a moça que coloca o cafezinho pra gente, até o presidente, nós vamos longe. E, Sérgio, eu falo para você com um brilho no olho, bicho, a Eco vai longe, nós vamos longe. E São Paulo é um destino aí provável, como você disse. Assim, São Paulo de forma cuidadosa, né? Porque tem que entrar, ver margem, já temos projetos, já temos terrenos ali no Butantã e tal, estamos desenvolvendo. Só que a nossa tese do Ecolive também, existe assim uma dúvida, né? Dúvida não, um direcionamento que a gente ainda está afinando para ser mais real aqui. A nossa tese de Ecolive é boa demais, a gente tem produtos muito líquidos e a gente entende que o mercado está saindo dos centros urbanos. Então, por que não explorar isso e entrar aos pouquinhos com o Smart? É uma estratégia complexa, mas a gente tem analisado aí esse horizonte com bastante determinação para ver onde a gente vai chegar. Muito bom. Bom, estamos chegando ao final desse episódio. Quero agradecer novamente você, Farias, por me receber aqui no
no stand da Eco Group. Gostaria que você deixasse uma mensagem final aqui para os nossos ouvintes que acompanham Vem Pra Mesa. Bom, Sergião, antes de mais nada, cara, obrigado pelo convite. É um prazer falar contigo, cara. Você é um cara super experiente. E para a turma aí, façam as coisas com amor, façam as coisas com determinação. E o que eu posso dizer em nome da empresa, da Eco, porque a gente falou aqui de Farias e falou de Eco, né? O lado Farias é amor pelo que faz e determinação. E o lado Eco é uma empresa que nasceu em Osasco, né? Familiar principalmente, depois ela teve um crescimento como uma instituição corporativa, com profissionais, e que a gente sabe onde quer chegar. Então, em breve a turma ouvirá demais falar sobre a Eco Group, se já não estão ouvindo por aí, né? Então confiem que a gente ainda vai muito longe nesse mercado. Legal. Muito bom, pessoal. Semana que vem tem mais. Tchau.